Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Agora sim, diz o Instagram para nós que estamos ao vivo. Toda sexta-feira a gente está ao vivo aqui com vocês nesse horário, nessa faixa horária, falando sobre diversos temas aqui no nosso Agropauta Live Series, o nosso sextou, o nosso happy hour aqui no Instagram. Hoje o assunto dentro do nosso ponteiro é a agropecuária e o assunto é olivicultura, onde a gente vai conversar com o Guajará Oliveira, que é presidente da Associação Rio Grandense dos Olivicultores a Argos, sobre essa cultura que cresce aqui no Rio Grande do Sul e tem sido também uma fonte de alternativa para o produtor. A gente está esperando ele chegar aqui, enquanto isso, a gente está aqui em contato com ele. Eu quero lembrar para vocês que também a gente pode continuar aqui conosco, siga a gente aqui com todas as nossas informações. O Guajará já está aqui, agora sim nós vamos conseguir conversar com ele. Deixa eu apenas chamá-lo para nós. Enfim, agora nós vamos conversar com o Guajará aqui conosco. Agora conseguimos. Olá, Nestor, tudo bem? Guajará, tudo tranquilo. Tivemos um probleminha aqui de conhecimento técnico aqui do Instagram, por isso a gente deu uma certa barbeiriada aí no tema. Mas faz parte, mas o que importa é que no fim nós conseguimos, estamos aqui conversando. Perfeito, perfeito. Guajará, é um prazer te receber aqui. Tu és um pioneiro da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros, se não o primeiro, a ter trazido essa cultura para cá, que é tão importante. A gente vê hoje o quanto ela está crescendo, o quanto ela está se desenvolvendo, muito das tuas mãos, do teu trabalho que foi realizado junto à Argos, que é a primeira entidade aqui no Rio Grande do Sul a falar sobre esse assunto. Então, quero te desejar uma boa noite e te agradecer aqui pela disponibilidade de estar aqui conosco. Bem, boa noite, é um prazer estar aí contigo e conversando por esse tema tão envolvente que é a olivicultura. Porque, como tu falou, é uma cultura que está se expandindo aqui pouco a pouco no Rio Grande do Sul, mas está se expandindo e pode ter um bom futuro aqui dentro da estrutura agrícola do Estado. Bom, eu quero lembrar o público que está chegando, que pode mandar um recado, pode mandar comentários, perguntas, dúvidas, experiências aqui para a gente, que a gente vai aos pouquinhos também falando. Guajará, eu quero, em primeiro lugar, te perguntar como é que foi a tua chegada na olivicultura, como é que tu chegou nessa cultura que ainda era muito pouco explorada aqui no Rio Grande do Sul e fosse um dos pioneiros, como eu falei ali no início. Na realidade, eu e minha mulher viajava muito para o exterior, lá pelos idos de 1996, 97. A gente começou a circular por Portugal, Espanha, pela Itália, e a gente começou a ver que tinha muita oliveira, principalmente na Espanha e Portugal, onde a gente foi mais. E a gente perguntou assim, bem, por que a gente não pode implantar essa nova cultura no Rio Grande do Sul e no Brasil? E a partir daí nós começamos a estudar o tema, buscar informações, e a gente foi crescendo nesse tipo de informação. Em 1997 nós começamos a plantar as primeiras oliveiras ali em Caçapava do Sul. A partir dali a gente foi buscando mais informações, mais conhecimento, onde tinha mudas, onde a gente poderia buscar um aparato técnico para dar um suporte para a gente começar. E começamos por aí. Lá por o ano 2000, ano 2000, a gente comprou algumas mudas de uma empresa espanhola que começava a entrar aqui no Brasil, uma empresa chamada Agromilora, que tinha uma filial aqui no Chile também. E nós trouxemos as primeiras mudas a partir do ano de 2000 e depois, em 2006, a gente fez um movimento ali em Caçapava, e a gente fez com que aquelas pessoas começassem a compartilhar da ideia de plantar oliveira. E a partir dali, eu me lembro que foi num período que o governo do estado internou, fazia aquela internação de governo, e era na época em setembro. Aí foi o governador Germano Rigoto que esteve por ali. E a gente apresentou um primeiro projeto para ele naquela época,
E a partir desse projeto, nós conseguimos mobilizar um pessoal ali em Caçapava e começamos a plantar oliveiras a partir dessas mudas dessa empresa chamada Agromilora. Naquela época, o governo do estado disponibilizou uma verba, porque eu guardei uma frase muito importante que o Rigoto disse: para novos projetos, novas iniciativas tem dinheiro. E aí o governo do estado financiou a compra de 100 mil mudas e nós implantamos a olivicultura ali em Caçapava. É lógico que naquele início as pessoas achavam que era uma loucura, que imagina que oliveira ia dar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas enfim, a coisa foi não crescendo e hoje ela está nesse patamar aí que a gente vê e ouve e as pessoas estão investindo. E é uma coisa que tem um bom futuro, vai ser um complemento para a agricultura, embora ela não seja, digamos assim, uma cultura que vá ser ter uma participação importante dentro da agricultura do estado e mesmo do Brasil, até porque é uma cultura que tem que esperar muito para começar a colher os seus frutos, no mínimo 4 anos, 4, 5 anos. Mas vai. Eu acho que as coisas começam assim, né? E a gente tem trabalhado, tem organizado palestras, levado gente para fora do Brasil para aprender, porque isso é importante. A gente teve uma dificuldade imensa no início, que nós não tínhamos conhecimento, não tinha ninguém aqui que tivesse conhecimento, e a gente começou a buscar o conhecimento fora do Brasil. A gente começou a viajar para Espanha, começamos a buscar cursos lá, e foi, como eu disse, foi não crescendo. Se abriu as portas para esse movimento todo que se vê hoje aí. E eu acho que é um trabalho importante, é uma cultura apaixonante, e ela pode dar um resultado econômico, sim, por que não? Nós precisamos só ter o cuidado de trabalhar e fazer as coisas certas. Esse é o grande problema. Pois bem, só para dar alguns recados iniciais aqui, nosso presidente do canal Rural, Júlio Carnino, aqui conosco. Obrigado, Júlio, pela tua audiência. Júlio que já passou por esse quadro aqui conosco também, conversando sobre comunicação, dando muita coisa legal, muita informação bacana pelo conhecimento que ele tem. Tem aqui o pessoal chegando aqui, a Bárbara Grau está aqui com a gente, a Regiane Costa, nossa colega, a Glechete está aqui com a gente, e todo mundo que está aqui conosco pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, e a gente vai lendo ao longo dessa live. Vou gerar uma coisa que falaste no início ali, que, desse desafio, né, que foi a implantação da olivicultura aqui. Muita gente duvidava, muita gente colocou. Quais foram as dificuldades iniciais nesse quesito para começar a conquistar também esse tipo de público, conquistar também novos produtores para essa cultura que está cada vez ficando mais importante aqui no Rio Grande do Sul? Na realidade, o grande problema, como eu falei, não foi porque a gente tem uma mística toda envolvendo a oliveira, tem todo um cunho religioso, tem uma série de coisas aí envolvendo esse tipo de planta, né? Então, o grande problema no início foi, primeiro, essa questão de que a gente não tinha, alguns experimentos antigos aí que não deram certo, e com oliveiras, e a gente não tem esse conhecimento necessário para trabalhar uma cultura muito nova. Então, a grande dificuldade que nós tivemos no início foi um problema técnico, que continua tendo até agora. Isso a gente não se desvencilhou. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Nestor, e os demais que estão nos ouvindo aí. Nós temos mais de 1000 variedades de oliveira no mundo. Então, a gente tem oliveira para tudo quanto é lado. Então, nós precisamos saber exatamente como é que a gente vai trabalhar essa questão da implantação das oliveiras aqui. Agora nós estamos numa fase que a gente trouxe aquelas variedades mais precoces, que produzem mais rapidamente, como, por exemplo, a Arbequina, Arbosana e Coronei. São as variedades que tu planta em 4, 5 anos, começa a ter um resultado mínimo, mas começa a ter. Mas nós precisamos avançar. Eu acho que isso aí é insuficiente para a gente trabalhar uma cultura que a gente quer agregar valor à nossa agricultura. Nós precisamos trabalhar com outras variedades. Nós precisamos trabalhar com outra condição técnica para a gente implantar uma olivicultura
com sustentabilidade aqui. E isso ainda a gente não tem. Nós temos um monte de, digamos assim, iniciativas pontuais, mas hoje, se a gente for olhar o perfil das pessoas que plantam, são pessoas, são aposentados, são pessoas que têm outras atividades, são pessoas que têm dinheiro sobrando e que podem investir e que, se tiver algum problema relacionado com a parte financeira, não vai causar grandes problemas para essa pessoa. Então, nós precisamos avançar e mudar um pouco esse perfil, porque nós precisamos agregar essa cultura à agricultura, não a determinados grupos, a determinadas pessoas. Isso é muito pouco para o desenvolvimento da cultura. E isso demanda tempo. Provavelmente nem eu vou conseguir alcançar isso, eu acho, né? Então, mas a gente precisa avançar tecnicamente, buscar informação, buscar conhecimento, trazer tecnologia nova para cá, trazer gente para trabalhar essa questão técnica aqui. E a gente tem uma certa dificuldade para fazer isso. E eu vejo que um movimento que faz muito com a Argos também, e próprio teu, é de trazer conhecimento de fora, né? Muito contato, muita relação com universidades, com associações de produtores de outros países. Isso é importante, essa troca também, né? Não se fechar só naquilo que a gente acha aqui, mas também trazer as experiências de fora, né? Nós brasileiros temos aquela mania de achar que a gente sabe tudo. E em agricultura também é um caos, né? Então a gente precisa reconhecer que nós não conhecemos a cultura. Nós precisamos buscar o conhecimento de fora. E o conhecimento não está aqui, o conhecimento está todo fora. Nós estamos lidando com povos aí que têm, com essa cultura aí, 2.000 anos de tradição ou mais. Tem estudos para tudo quanto é tipo de situação da olivicultura no mundo. Mas nós precisamos buscar essas informações para que a gente consiga implantar alguma coisa aqui que faça sentido. Tu entende? Uma coisa que a gente também tem que ter uma consciência muito tranquila é com relação ao desenvolvimento dessa cultura. Nós vamos precisar agregar outras coisas junto para que ela realmente tenha um significado importante. E aí vem a questão do turismo, vem a questão da exploração de madeira, vem a questão que é importante, que ninguém fala, eu falo muito pouco, que é a questão da azeitona de mesa, que ela tem um perfil interessante para o pequeno produtor, que não precisa de grandes investimentos. Não é o contrário do azeite, que precisa de grandes investimentos, né? Então nós precisamos trabalhar essas questões. A Argos tem levado gente para fora. Nós levamos já 30 pessoas para fazer cursos fora. Levamos para o pessoal fazer curso em Portugal e na Espanha. Eu tenho aberto essa possibilidade na Universidade de Jaén, na Universidade de Córdoba. A gente tem trabalhado essas questões, mas nós precisamos trazer esse conhecimento para cá. E a gente precisa botar na cabeça das pessoas que a gente precisa avançar tecnicamente. E não 2, 3 que estão trabalhando com essa questão e estão ganhando dinheiro, algum dinheiro aí, mas isso é muito pouco, né? A gente vai, claro, as pessoas têm essa situação, nada contra esse tipo de coisa, que eu acho que tem que ter, mas nós precisamos dar um norte diferente para a cultura. E um norte diferente não é privilegiar 2, 3, trabalhar a questão da cultura como um todo e implantar ela de verdade. Aí vai funcionar. Tu vai me dizer isso é complicado? Mas tem que começar. Antes, quando nós começamos a trazer a oliveira para cá, a gente era considerado como louco, né? Doido. Hoje a gente vê que a gente não é tão doido assim, né? Então, essa questão técnica é a parte mais importante do desenvolvimento de uma atividade agrícola, e qualquer uma outra, né? Mas na agricultura, tranquilamente. Então, nós não precisamos achar que nós estamos, por exemplo, produzindo o melhor azeite do mundo. O azeite que a gente produz aqui ganha prêmio em concurso aqui e acolá, isso é muito pouco. É uma coisa muito insignificativa perto da grandiosidade de uma cultura como essa. Nós precisamos produzir azeite de qualidade para o consumidor e não para concurso. Tu entende? Esse é o mote que a gente tem que se dar conta e trabalhar essa questão aqui. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento. Uma questão também, né? Essa questão, falaste, a questão técnica. É uma cultura jovem ainda, e não tem ainda, tem que ter muito conhecimento, muita formação que ainda vai ter pela frente de formar novos técnicos, especialistas nessa área, porque muitos desses técnicos
a gente vê hoje provavelmente eram de outras áreas e agregaram a olivicultura junto. Exatamente. Acontece muito isso. E também aquela informação, Nestor, aquela informação que a gente tem, aquela informação de internet, isso é muito pouco, né? Um desenvolvimento técnico de uma cultura não passa por a gente ir ler artiguinho na internet. A gente tem que trabalhar a questão prática. A gente tem que buscar informações, porque se nós nos basearmos em 2, 3 variedades, como nós temos hoje aqui, a gente não vai desenvolver uma cultura para agregar a agricultura a nós. Algumas pessoas vão ganhar dinheiro, mas vai ficar por aí, né? Basta a gente ver hoje o perfil de quem investe na oliveira aqui no estado. Como eu te disse, é advogado, é médico, é gente que tem dinheiro e que não vai fazer a menor falta para ele se der problema logo ali. Mas não é assim que se implanta uma cultura. É muito diferente, né? Perfeito. Vou mandar alguns recados aqui. Tá aqui um abraço aqui para a Julie, consultora olivicultura, mandando umas palmas, né? Tá aqui mandando, tá acompanhando. A Bárbara aqui para nós. Essa troca é importante para aprender e aprimorar. E ela deixa uma pergunta, Guajará. Existe alguma iniciativa para compartilhamento desse conhecimento com os pequenos produtores? Visto a situação atual, muitos não têm acesso a buscar esse conhecimento no exterior. Existe algum conhecimento, alguma ideia aqui de trazer esse conhecimento para os pequenos produtores aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente? Hoje existe, a Argos está tentando trabalhar essa questão. Aliás, a gente tem trazido alguns cientistas para cá. O ano de 2019, por exemplo, eu trouxe aqui na Universidade de Juí um especialista em multiplicação de plantas. A Argos fez nós noticiamos para tudo quanto foi lado aí, e praticamente as pessoas que participaram dessas palestras foram os alunos da agronomia da Unijuí e de uma outra faculdade aqui. Não teve praticamente quase nenhum olivicultor que se interessasse. Então é muito difícil, né? Tu trazer, a gente fazer um esforço, a Argos fez um esforço para trazer uma pessoa aqui, e as pessoas não participarem. Então, a gente precisa de uma participação maior, a Argos precisa fazer mais coisas e vai fazer. Nós vamos tentar organizar trabalhos e palestras e coisas técnicas para os pequenos, mas as pessoas também precisam se interessar e buscar informação, vir ao nosso encontro, né, para que a gente possa ajudar. Tragam as suas demandas, venham para dentro da associação para a gente trabalhar essas questões. Porque senão fica eu e mais meia dúzia de técnicos nossos aí falando sozinho praticamente, né? Nós precisamos ter um feedback aí com as pessoas, com os interessados, para a gente tentar ajudar e tentar dar um norte. Mas as pessoas têm que estar dentro de uma estrutura dessa natureza. Não em estrutura comercial, tem coisas por aí que tem estruturas comerciais, muito direcionadas. O cidadão vai lá e diz assim, tu planta, eu vou comprar a tua azeitona, eu vou elaborar o azeite e vou te dar uma parcela X. Isso não é desenvolver uma agricultura, é desenvolver o que interessa para aquele cidadão, para aquela estrutura. Mas não para o todo, que é o que interessa, né? Que é o agricultor, que é aquele que realmente tem que ter o resultado prático do esforço dele. Bom, a gente estava falando antes também da questão, né, de consumidor, né? Produzir para o consumidor. Obviamente que, como é uma cultura inicial, a gente não tem esse produto em larga escala ainda nos grandes centros varejistas. Isso também deve demorar um tempo. Qual é a tua opinião aqui sobre isso? Olha, Nestor, pela quantidade de consumo de azeite que nós temos no Brasil, hoje nós estamos consumindo em torno de 110 mil toneladas de azeite ano, e a gente tem produzido aqui 200 e poucos mil litros. Isso aí não representa nem 0,05% do consumo mundial, do consumo nacional, desculpa. Então, tu imagina o tempo que vai se demorar para ter alguma coisa significativa dentro de um mercado tão grande como o nosso. Nós somos hoje o segundo maior consumidor de azeite do mundo. Então, a gente precisa trabalhar muito essas questões, precisa tirar um pouco essa questão da mão de alguns e tentar socializar melhor isso, né?
para que a coisa de fato se desenvolva. Senão nós vamos ficar produzindo 100 mil litros de azeite, 200 mil litros de azeite, alguém vai sair, fazer um marketingzinho com esses concursinhos aí de fora do Brasil, trazer alguma coisa para cá, dizendo que ganhou o prêmio X, prêmio Y, mas isso não representa absolutamente nada num contexto tão grande como esse, né? É bom para a pessoa, para o ego da pessoa é legal, mas como uma coisa que deva agregar valor à agricultura, isso é praticamente nada, para não dizer nada, né? Não, perfeito. Essa é A Júlia aqui está mandando. Acredito que a pesquisa foi a base para termos o conhecimento em olivicultura que temos hoje, que é uma coisa que tem trazido muito aí essa experiência de fora, né? Sim, sim. A gente tem feito esses esforços. Eu tenho abrido muitas portas, a gente escreve bastante, mas é insuficiente ainda. Nós precisamos trazer gente de fora para ensinar a gente a trabalhar com as variedades, com outras variedades, trabalhar a nossa questão do clima, que é muito instável para esse tipo de cultura. Eu não estou dizendo que as pessoas não façam esforços, aqui fazem, alguns fazem, mas ele é insuficiente. Nós precisamos trabalhar de uma outra forma, né? É aquela coisa que eu estava dizendo, faz esforço, mas é para satisfazer uma estrutura X, uma estrutura Y, e não num contexto maior que seria o ideal quando nós agregarmos isso para os agricultores, e não para meia dúzia de pessoas, que é muito diferente, né? Não, com certeza. Imagina se nós tivéssemos isso com soja, o que nós teríamos? Nós não teríamos nada. Se fizéssemos a mesma coisa com o trigo, não teríamos nada. Então a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Essa é a grande questão. Com certeza, acho importante, né, trazer esse teu ponto de vista aqui nesse nosso espaço. Teve uma experiência também importante, que acho que foi ano passado, ano atrasado, me corrija se eu estiver errado, que foi a do painel aí, né, que foi colocado em funcionamento. Como é que está essa questão? Explica um pouquinho mais sobre ela também, a importância dela, né? O painel de análise sensorial de azeites, a gente conseguiu credenciar ele no Conselho Agrícola Internacional, e a gente, mediante uma série de... a gente fez cursos, fez provas, fez cursos lá dentro, a gente preparou uma equipe grande, com cursos fora do Brasil. Nós temos, dentro do painel, 6 pessoas que fizeram curso específico fora do Brasil. E aí a gente fez provas, que foi para credenciar um painel, ele precisa fazer com que as pessoas prestem provas, que aquele painel preste prova e passe. E a gente passou nas duas provas que foram feitas para cá. E aí a gente credenciou o painel. E aí a gente começou a trabalhar, veio a pandemia, atrapalhou bastante. Agora, como a atividade de análise sensorial é uma atividade presencial, você não pode fazer separadamente, porque se trabalha um conjunto de coisas para chegar a um denominador comum, que é a qualidade do azeite. E da forma como a gente se postou aí diante de toda essa questão pandêmica aí, a gente teve que parar. Então, neste momento, o painel está parado, esperando nós passarmos por essa pandemia, para nós reiniciarmos esse trabalho e fazermos o trabalho de avaliação de qualquer... Nós podemos avaliar qualquer azeite do mundo. Não interessa se é daqui do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Uruguai, da Turquia, da Líbia, da Síria, não interessa. Nós estamos habilitados a fazer esse tipo de avaliação dos azeites e classificá-los dentro das classificações de extra virgem, virgem e os demais que são azeites de baixa qualidade. E isso é importante, né? Isso é importante justamente que nos coloca também no centro dessa discussão, no centro desses fatos da olivicultura, né? É importantíssimo. Tu imagina, Nestor, que esse painel não é para querer fazer historinha, mas nós conseguimos ficar entre os 15 melhores painéis mais bem classificados nessas provas do COI do mundo. Entende? Só para te ver, para o pessoal ver o nível e a qualificação das pessoas que estão fazendo parte desse painel. A gente teve nota 9 na primeira avaliação, nota 9,5 na segunda avaliação. Só teve 14 painéis no mundo que tiveram nota melhor que a nossa.
Muito bem. Não, tranquilo, acho que está aí, né? Acho um belo trabalho que está sendo feito, e feito aqui no Rio Grande do Sul, e que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Outro recado da Júlia aqui, né? Que ela falou que ela está terminando o doutorado dela e trabalha há anos somente com essa espécie. O foco dela está justamente na extensão dos resultados da pesquisa até o olivicultor aí. A Júlia, consultora olivicultura, mandando recado aqui. Ótimo. Quem sabe a gente pode trocar uma figurinha e tentar fazer alguma coisa aí dentro dessa estrutura que a gente montou dentro da Argos. É possível? Ó, Júlia, anota aí o perfil do Guajará, manda uma mensagem no direct depois aí para vocês conversarem um pouco aí sobre isso. Sabe, aí pode ter uma boa parceria. Bom, a gente estava falando justamente, né, da questão ali do desempenho, né, do desenvolvimento. Eu lembro, eu tive orgulho de participar contigo do seminário da Jornada Internacional de Olivicultura, que também colocou o Rio Grande do Sul aqui no centro do mundo, né, da olivicultura. Como é que foi essa experiência também e o que ela trouxe de resultados concretos? Olha, né, tu te lembra, em 2010 nós fizemos todo aquele trabalho aí, tu participou junto, né? Nos ajudou bastante também a divulgar. Foi uma loucura demais a Argos pegar em 3 anos de existência, fazer uma jornada internacional, trazendo das maiores figuras, maiores cientistas da área da olivicultura para vir dar palestra aqui. Nós fizemos o diretor executivo do COI naquela época, também para fazer palestra aqui. Então aquilo ali foi, digamos assim, a sementinha do trabalho que começou ali, né? Foi um trabalho inicial para mostrar que, bom, o Rio Grande do Sul e o Brasil começam a partir de agora a se preocupar e a trabalhar a questão da olivicultura. E houve algumas, digamos assim, algumas iniciativas, mas dentro desse perfil que eu te falei, né? Pessoas que têm determinada formação, têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, e que investiu nisso. Nada, é mérito das pessoas, então não é demérito, coisa nenhuma. Mas empacou muito nisso aí. Nós precisamos galgar um outro patamar. Te lembra que em 2014 nós fizemos a jornada, a primeira Feira Internacional de Olivicultura aqui no Brasil. E a gente também trouxe cientista de tudo quanto foi lado desse mundo. E isso aí sempre causou e causa no início uma gama de conhecimentos que começam a brotar a partir daí, né? E isso aí foi muito importante até para o desenvolvimento das coisas como elas estão agora, que a gente tem que avançar mais. Eu preciso repetir isso sempre, para a gente não ficar travado nesse esquema pequeno demais como está até agora, né? Correr e subir essa montanha e ir para frente. Uma feirinha por mês, na verdade, não adianta. Precisa ser vendido mais em grande escala, né? Exatamente. O ano que vem a Argos já está organizando, nós vamos organizar um outro curso lá na Universidade de Rain, que nós temos convênio com a Universidade de Rain e a Universidade de Córdoba, né? Nós pretendemos levar de novo mais um grupo de 10 brasileiros para aprender sobre azeite, sobre azeitona, sobre plantação. É um curso de 15 dias que é muito bom, muito instrutivo, que também é mais uma forma de a gente ir agregando mais pessoas dentro desse segmento para expandir a cultura e para não ficar ela restrita a meia dúzia. Esse é o grande trabalho da arte. Nós vamos continuar fazendo isso aí. Não, com certeza. E vamos supor assim, Guajará, que dentro de uma condição normal, vamos supor que consigamos chegar nessa grande escala, atingir o mercado consumidor como um todo, como deve ser atingido o nosso azeite aqui gaúcho e até brasileiro, ele pode ter diferenciais em relação aos azeites de outros países? Ele pode, não há nenhum problema, né? Pode, porque é plantado num lugar diferente, de uma forma diferente, mas vai depender muito das variedades que se tem aqui. Com essas variedades que nós temos, que são as mais simples, tem alguma coisa de picual aí, mas é muito pouco, a gente vai produzir, digamos assim, o óbvio, o que todo mundo está produzindo por aí, no mundo, né? Não significa que os azeites sejam
ruins ou coisa assim, mas nós temos coisa muito melhor para trazer para cá. Nós temos azeite de outras variedades, podem agregar dentro dessa estrutura oleovícola que se quer se implantar aqui no Rio Grande do Sul. Como eu falei no início, nós temos mais de 1000 variedades de oliveira. Não, é impossível que a gente não vá conseguir trazer variedades para agregar valor. A partir do momento que nós começarmos a fazer a mesma coisa que os outros países estão fazendo, essas variedades comuns aí, a gente vai cair na esparrela de que o mercado vai engolir isso, entende? O mercado externo ele é muito grande, ele é um absurdo, e eles facilmente engolem as estruturas aqui e as coisas não avançam. Então nós precisamos trabalhar com tranquilidade, trazer outras variedades, tentar fazer uma coisa diferente para não fazer a mesma coisa que os outros fazem lá de fora, porque eles fazem muito melhor que a gente. Eles têm 2.000 anos de conhecimentos, nós temos 10, 12. Quer dizer, não dá para comparar, né? Então nós precisamos ser inteligentes para trabalhar de uma outra forma. Não, eu imagino o seguinte, né, que provavelmente de todas essas variedades, obviamente nem todas talvez se adaptem ao nosso clima, ao nosso solo, mas é a questão de testar, né, tentar ver, essa aqui dá certo, essa aqui não dá. Claro, exatamente. E nós temos variedades interessantes, por exemplo, variedades na Turquia, ali na Síria, na Tunísia tem variedades muito interessantes. Por que não trazer? Tem em Portugal, tem outras também, né? E por que não verificar isso? Mas nós precisamos ir buscar o conhecimento disso aí. E tem literatura, tem como a gente conseguir fazer uma peneirada nisso aí e trazer outras variedades para cá. Nós da Argos, a gente tem um certo banco de um jardim, uma coleção de variedades que a gente está testando. A gente está vendo o que é possível fazer. Por exemplo, a gente está conseguindo desenvolver a manzanilha sevilhana, que é uma variedade que não tem aqui. A gente está com ela há 10 anos lá, esse ano produziu lá na Serra dos Olivais. Então a gente está tentando outras coisas. Estou tentando uma outra variedade, uma variedade de mesa, chamada Cornizuela, que não tem aqui, é uma variedade excelente, e a gente está testando. Porque a gente tem um grupo científico aqui trabalhando nessa venda. A gente é pequeno, mas a gente não é voltado para o lado comercial. A gente é voltado para o lado técnico científico. A gente está com um monte de trabalhos científicos para ser publicados fora, e que em breve a gente vai dar conhecimento, a partir do momento que for publicado em revistas importantes fora do Brasil, a gente vai dar conhecimento. Então essas coisas é um trabalho intenso e contínuo e que demora um pouco. Mas eu tenho esperança que a gente vai ter uma grande olivicultura aqui. Só tem que sair desse esquema puramente comercial, tá? Agora, para um trabalho mais forte e técnico. E preparar a gente. Esse é o esquema. Até aqui o pessoal da revista Azeite Olivais pergunta, até falaste, mas se pudesse repetir quais são as variedades, né, que já está trabalhando aqui no... As variedades que tem aqui, as principais são 3, Arbosana, Arbequina e Coronei. Tudo que tu for ver por aí são essas aí. Tem alguma coisa de Coratina, tem alguma coisa de Picual, mas são coisas muito pequenas. E mesmo em comparação ao que tem aqui, é pouca coisa. E as que está trabalhando agora são as... Só repetindo. As que eu estou trabalhando... Não, pois então, eu tenho essas variedades comuns aí que todo mundo tem, e tenho picual, tenho manzanilha, tenho arauco, tenho frantoio, tenho xanglô real, mas tudo em fase de experimentos, né? Porque a gente trabalha essa parte, como eu disse, de forma técnica. Esse é o ponto, não comercial. Acho que o importante é de comercial ter nós precisamos nos manter, né? Então a gente tem alguma coisa na Serra dos Olivais, nós produzimos azeite, um azeite perto do que está aí também, é mais ou menos o mesmo nível, talvez um pouquinho melhor, que é voltado para a área ecológica. A gente está longe dos grandes centros, das estradas, das BRs, é um azeite muito puro, muito íntegro, né? Então a gente produz lá porque a gente tem que manter essa estrutura, né? Senão... Eu sou testemunho do teu azeite, ó, e aí nota 10.
Não, obrigado. A Bárbara Então, depois vem aqui comentar também, dizer que foi nota 10 hoje. Ela não Tá bom. conseguiu mais comprar outro azeite depois que consumiu o seu. Que bom, maravilha. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que essa questão da olivicultura, a gente há um espaço muito grande para se trabalhar. Só que a gente tem que voltar sempre para as questões técnicas de preparação de gente. E fazer as pessoas realmente investirem se elas estão com vontade de investir. E não ir no empurrão, sabe? Ah, porque tu planta isso, dá aquilo. Fazer aqueles cálculos financeiros malucos. A olivicultura, a parte financeira na olivicultura, ela não é uma linha crescente. Tu produz esse ano 10, no ano que vem tu pode produzir 20, mas pode produzir 5. Então tu tem que trabalhar com essas idas e vindas da cultura, porque ela, um ano produz, outro ano não produz, outro ano produz mais ou menos. Então, economicamente, tu tem que trabalhar com um período histórico maior para te poder ter um resultado econômico melhor. Por isso que eu falo também que não é só azeite, nós precisamos trabalhar com azeitona de mesa. Isso eu acho que é o ponto fundamental. Semana retrasada eu estava dando uma palestra para agrônomos da Bolívia, em Cochabamba, de um curso lá da Universidade de Córdoba, e eles estavam muito preocupados com a questão de azeite. Eu digo, pessoal, nós precisamos enxergar de uma outra forma. Vocês também estão começando, eles estão muito atrasados lá, muito no início. Vocês têm que pensar na questão da azeitona de mesa. E eles pensam, mas é verdade, porque não sei o quê, porque a gente não estava pensando, estava pensando em máquina, e etc, etc. Não é assim, né? Uma outra coisa interessante aqui no perfil das pessoas que plantam aqui é que o cara planta, por exemplo, 5 hectares, e aí o cara já trata de construir uma estrutura para extrair azeite. Olha, isso aí é mais ou menos como começar a casa pelo telhado. Não é assim. Tem que plantar, ver como é que vai conduzir, depois de investir numa estrutura de elaboração de azeite. E as pessoas estão fazendo tudo em conjunto. Se der tudo errado, vai perder. Mas aí, como vem a questão do perfil das pessoas que estão atualmente nessa estrutura, né, não perdem, porque aquilo ali é um dinheiro extra que não vai fazer muita falta para as pessoas. Por isso que eu digo, hoje, atualmente, a agricultura nossa é apenas um hobby. Nós precisamos mudar o chip e transformar isso de um hobby para uma cultura de verdade. Ainda a gente não conseguiu fazer isso. O Eduardo Malte Palmeira aqui pergunta onde é que pode adquirir o teu azeite. Olha, como eu não ponho em comércio, é só entrando em contato comigo, que aí eu forneço. Porque meu azeite não está no comércio. Até nem tem estrutura para atender comércio. Não produzo pouco. Mas tem azeite sim. Então eu produzo para as pessoas que gostam do azeite, um azeite diferente. Eu entrego para elas pessoalmente. Ou envio, como queira. Eduardo, depois tu manda um direct aí pro Guajará, então, para combinar aí o envio aí para tu experimentar esse azeite que a Bárbara disse aqui que é super maravilhoso e recomendo. Tá bom. Guajará, para a gente ir já encaminhando agora no final, né? O que tem aí de plano, o que tu acredita para a olivicultura no futuro? O que eu prevejo para ela aqui no estado? Uhum. Eu acho que a gente, como eu disse, mudar um pouco o chip. A olivicultura ela vai ter um valor agregado importante dentro da agricultura e também dentro do setor turístico, entende? Porque tu pode agregar toda essa gama de plantas aí a uma estrutura de turismo que é importante. Então, se a gente fazer um mix de tudo que é possível retirar da oliveira, e não só da planta em si, mas do visual, do que tudo de bom que ela pode fornecer, eu acho que ela tem um bom futuro dentro do estado do Rio Grande do Sul para agregar valor aos investimentos das pessoas. Agora, se nós continuarmos nesse esquema aí, vai ser só a meia-dúzia de pessoas que estão por aí, que vão se dar bem, o resto vai ficar daquele jeitão. Mas a gente vai trabalhar para não.
Essa é a ideia. Guajará, eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco e quero relatar aqui, da minha parte, o quanto eu te conheço, o quanto eu sei do teu esforço, da tua batalha para trazer essa cultura para cá e trazer ela de forma correta. Eu sou testemunha desse teu empenho de anos já de trazer uma novidade, uma inovação, como foste o pioneiro, como eu falei no início, e trazer ela não só de uma forma paliativa, mas de forma correta, como tu disseste aqui, com estudo, com conhecimento, com ciência. A gente está tanto falando hoje em respeitar a ciência, em ouvir a ciência, para que as coisas aconteçam, mais que nunca também na nossa agricultura, a ciência também tem que ser vista, respeitada e ouvida. Ela não pode ser feita de forma corrida para que tenha que ganhar alguma coisa na frente. Vai demorar mais tempo? Vai, mas vai ser feito de forma melhor. E é isso que a gente vê no teu trabalho, é isso que a gente vê na forma que conduz essa questão da olivicultura, no qual, repito, que foste pioneiro, muito bem-vindo, legal, acho que é importante agregar esforços, agregar visões diferentes, mas a gente sabe o quanto a tua visão foi importante para que a gente possa chegar até aqui e ter hoje uma possibilidade de uma olivicultura grande e com todos os estudos e todos os conhecimentos que vem trazendo junto com outros educadores, outros cientistas, com outras experiências. Então, eu quero já agradecer aqui e que se tenha, né, a gente possa ter muitos resultados positivos aí desse trabalho da olivicultura, não só o teu, todos os demais trabalhos que são feitos, todos possam convergir, congregar e trazer também uma grande cultura, uma opção aí para o produtor no Rio Grande do Sul. Perfeito. Concordo com tudo que tu falou aí. Vamos seguir, a gente vai conversando. Vamos dar as informações a partir do momento que a gente tem as informações corretas. E eu conto contigo para, como sempre contei, né? Sempre foi um grande parceirão nesse trabalho aí. Também tu faz parte desse trabalho e desse processo histórico aí. Não vou te isentar disso de jeito nenhum. Agradeço e olha, o que sempre puder colaborar, a gente colabora sim. Guajará, muito obrigado. Antes só de a gente encerrar, eu quero passar para o pessoal o que vai ser a nossa agenda aí durante a semana. Amanhã nós temos o programa Campo Notícia, radiosul.net, depois também todas as plataformas e pela nossa rede de rádios do interior, que você confere aqui no nosso Instagram. Domingo, Agropauta Notícias, também com o nosso noticiário resumo semanal. Segunda-feira nós trazemos o Agropauta Entrevista no nosso Spotify e no canal do YouTube, com a entrevista do trabalho do técnico agrícola, com o Luiz André Tasso, presidente do Sindicato de Técnicos Agrícolas do Rio Grande do Sul, CITAG, juntamente com a Rosane Costa. Na terça-feira nós temos o nosso Agropauta Técnica Agrícola no YouTube e na sexta que vem a gente volta aqui com cultura. Nós vamos trazer aqui o cantor, compositor Gustavo Brodinho, que vai estar conversando com a gente sobre cultura gaúcha aqui no próximo Cultura Gaúcha, que o Guajará também se enquadra, né? Tem aí suas composições também. Daqui a pouco a gente vai chamar um dia para bater um papo de cultura aqui também. Perfeito, vai ser um prazer. E então é isso, e lembrando para vocês que chegaram até aqui, continua com a gente aqui no Instagram, segue a gente aqui com muita novidade, muita produção, e lá no YouTube, no Agropauta TV, youtube.com/agroeffective, e também no nosso canal. Se inscreva lá, ativa as notificações, que tem muita novidade, muita programação para você. Guajará, brigadão, tchau, tchau. Um grande abraço.